que no ranking das profissões, a advocacia é a quarta profissão menos saudável que existe, pelo nível de pressão e estresse que existe, né? Tem sentido para vocês? Para mim isso tem completo sentido. E foi pensando nisso, dentro da pandemia, dentro do estresse emocional que eu vi de muitos escritórios fechando as portas, que eu montei a jornada Empreendendo na Cobrança Escolar. Na pandemia, eu vi esse estresse, esse índice elevadíssimo de depressão aumentar muito dos meus colegas advogados, quando eles falavam comigo: doutora Mical, que nicho é esse que a senhora trabalha, que está em crescimento, em ascensão? Porque aqui na minha cidade, portas e portas da advocacia estão fechando os seus escritórios sem nenhuma condição de continuidade. Quantos escritórios na cidade de vocês fecharam as portas na pandemia? Quantos escritórios de vocês aí, de colegas, continuam fechando as portas? Quantos advogados a gente tem visto aí deixando essa profissão para se tornar imobiliaristas? Até motoristas de Uber eu venho vendo. O que é um desperdício depois de 5 anos de profissão. 5 anos de dedicação. Porque lá dentro da universidade nós aprendemos a investir cotidianamente em processos, em digitalizações de ações. Em trazer para o judiciário a resolução de lides que poderiam ser resolvidas de forma bem simples. O que você quer dizer com isso, doutora Mical? Presta atenção em mim, eu quero te dizer que existe hoje uma forma menos estressante, mais saudável, com maior qualidade de vida, que é a nossa advocacia do futuro, que é um extrajudicial dentro do nicho de trabalho do advogado. E o que é o extrajudicial? Para e pensa. O que é um extrajudicial? Ora, o extrajudicial é quando você tira uma lide, um caso concreto em que se transformaria com certeza em uma ação judicial, em que tramitaria anos e anos, até 13 anos, como nosso colega aí, para que um juiz resolvesse aquela decisão, que avaliasse o caso concreto do A, do B, e esse terceiro, que é o juiz, decidir a questão. Quanto tempo isso dura? Como que isso vai se resolver? Qual a parte que realmente vai ganhar? O direito vai atender realmente em quem estava em desvantagem naquele processo? Como que essas decisões cabem diante daquele caso? A segurança jurídica, o juiz A, B julga de um jeito, o B julga de outro jeito. E no extrajudicial? O que é o extrajudicial? É tirar essa lide, essa divergência entre as partes da decisão do juiz e trazer para que você, com a sua maturidade profissional e emocional, consigam encontrar um ponto de equilíbrio para a resolução desse resultado. E esse nicho das instituições de ensino hoje traz para a gente à tona uma advocacia completamente extrajudicial em mais de 140 mil instituições. Foi isso mesmo que eu te disse. São mais de 140 mil instituições de ensino particular em todo o nosso Brasil, com a maior dor que o gestor não tem profissionais para ajudá-lo a resolver, que é a inadimplência escolar. E o que é a inadimplência escolar? A inadimplência escolar é a prestação de serviço realizada à parte, né, um índice de pais que pactuaram via contrato com a instituição o pagamento e não realizaram. Eu, mãe, entrei para dentro de uma instituição, nossa, que escola linda, eu amei essa escola, eu quero ela para o meu filho. Vou pagar, professor, R$1.000 em 12 parcelas, sendo a primeira matrícula. E eu deixo de realizar o pagamento de parte ou integralmente do ano depois da matrícula. Eu entro para dentro de uma lista, de um índice
de pessoas inadimplentes dentro dessa instituição. São as pessoas que não realizaram o pagamento pactuado lá no início, no processo de matrícula com a escola. Essas pessoas se tornam um índice de mais ou menos 30, 40% de pais que não realizam esse pagamento. E melhor ainda, não se trata só do ano vigente em que nós estamos falando, se trata de 5 anos em que você pode estar contabilizando como 5 anos nesse processo para você contabilizar essa inadimplência como carteira de clientes para a sua advocacia. 5 anos, 5 anos, de 30% a 40% de pais que deixaram de pagar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mais um ano vigente para você trabalhar. Esse nicho é o primeiro passo que eu vou te dizer. Esse nicho é um nicho em que a advocacia extrajudicial jamais se encerrará. Esse nicho é um dos nichos em que a sua carteira, o seu fluxo de cliente jamais se encerra. Agora, a sua expertise de trabalho, o seu trabalho de especialista e de visão ampla de modelos de negócio dentro do setor precisam existir. A Lídia disse aí, Mical, quando a instituição tem dívidas já prescritas, tem como a gente realizar o processo de cobrança, Lídia? Claro que tem. Agora, para você executar a ação, né? E nós trabalhamos dentro do nosso método 3 pilares em que você realiza o processo de recuperação desse crédito. O primeiro, Lídia, é o preventivo. E lá você vai fazer uma base de trabalho completamente personalizada para aquele gestor, identificando as bases frágeis, os processos fragmentados e sem continuidade, processos que não existem serão criados, a consciência e a cultura de processo de cobrança e de pagamento dos pais, a consciência do gestor na recuperação desse crédito e na visibilidade do que aquilo que passou, professor, ainda tem como resolvermos, e o que passou, professor, deixa lições para a gente melhorar processos para o futuro, para que não dê continuidade em índices tão altos, buscando sempre índices menores daqui para frente com esse gestor. Nós temos aí um trabalho que é o carro-chefe da nossa setorização do extrajudicial nessa cobrança, que é montar uma régua extrajudicial alavancando seus resultados. Isso aí é para ir para o campo de guerra, sim, para o campo de batalha, fazendo a sua recuperação judicial, fazendo o trabalho em que você plantou no preventivo e vai colher agora no extrajudicial. E colher com ações básicas. Eu acredito muito no arroz com feijão, naquela comida simples, bem feita, mas que sustenta. Eu acredito muito no simples, bem feito. E o extrajudicial é isso, é o simples, bem feito. Não tem processos que você inventa moda. Não precisa de rebuscar nada. Não precisa de dar processos e passos longos, enfeitar, jogar perfumaria demais. Não existe isso. O extrajudicial é o simples bem feito mesmo. É a tarefa feita em casa, com dedicação. O extrajudicial é o trabalho que você plantou lá, colheu, vai colher ele agora aqui no extra. Honorários todo dia, com certeza, porque o simples bem feito é diário, com consistência. Aí, nós temos nisso, Lídia, todo um aspecto de títulos que vão ter que passar por fases na cobrança extrajudicial. E aí, o pulo do gato, presta atenção, eu não vou falar isso de novo, hein? E os títulos prescritos? Eu mostro para vocês lá que o melhor caminho é não deixar títulos prescreverem
para aqueles pais mais contundentes ou aqueles devedores de carteirinha de excelência realizarem um passo com eles judicial, de judicialização, em que você use todos esses gatilhos no seu extrajudicial. Olha só, presta atenção, o que eu disse para vocês? Nós temos como princípio de sair dentro da universidade com a sensação de muito romantismo com o direito, né? Achando que é sair, nossa, eu quero trabalhar na área de família, eu monto escritório e vou ter um monte de divórcio para fazer, gigantescos aí. Nossa, eu quero trabalhar no tributário, hoje a gente sabe que advogado tributarista tudo ganha muito dinheiro. O agrário, todo mundo sabe que agrário mexe com grandes latifúndios, tem demandas gigantescas. Então, acho que no meu futuro eu quero trabalhar lá no agrário. Deixa eu te dizer uma coisa. As advocacias tradicionais têm espaço para muitos profissionais, realmente. E muitos deles se destacaram muito. Só que hoje ninguém quer enfrentar a demanda de 10 anos na sua terra. Ninguém quer ter problemas de tributações em que você investe gigantescos valores, milhões, pensando só no agora. As grandes ações tributárias, elas são de empresas gigantescas ou de empresas que têm médio, grande porte, que conseguem investir. E elas têm uma demanda gigantesca de prazo, tempo e custo. E eu já perdi muito cliente porque não tinha dinheiro para entrar com ação. Quantos clientes você já perdeu porque não tem dinheiro para pagar custa para propor ação? Quantos? Quantos clientes você poderia ter ganhado? Deixa eu te dizer, se você não compreender que a sua OAB não pode ser apenas uma despesa mensal para você, e sim transformar ela em um CNPJ, você não vai conseguir ter o resultado desses grandes representantes aí de áreas que você acha que ganhou muito dinheiro. Tudo na vida tem um posicionamento no momento certo do profissional. Aproveitar oportunidades do momento certo. Certamente, nós tivemos aqui em Goiânia o falecimento de um profissional da área do direito agrário, que faleceu com 68 anos, o doutor Djalma. 68 anos ele tem. Com o falecimento dele, ele morreu com 68 anos. E todo mundo sabia que ele era um advogado muito bem financeiramente do direito agrário. Mas todo mundo sabe que nos últimos 15 anos ele já estava se dedicando a outras áreas, porque essas somente não sustentavam mais. Apesar de ser um cara super, mas super bem renomado, conhecido, mas ele já tem 68 anos de estrada, de chão, para que o nome dele hoje seja construído com toda o brilho que ele tem hoje. São muitos anos. Quais oportunidades ele abraçou lá no passado na história dele, que fizeram dele o profissional, hoje com quase 70 anos, para ter o brilho dele. Essas oportunidades existem hoje, ou você hoje está tendo uma oportunidade gigante de trabalhar no extrajudicial, de fazer com que o seu OAB pare de se tornar apenas despesas da mensalidade que você paga ali no OAB e faça com que elas se transformem num grande CNPJ, mais de 140 mil instituições de ensino, em que você pode hoje investir em clientes em que tem uma carteira inteira de trabalho para você. Qual que é o mapa de você não depender de sentença, então, pessoal? Aproveitar oportunidades de áreas e nichos em que o extrajudicial é a grande ferramenta de trabalho para o advogado do futuro. Aproveitando que instituições como a instituição de ensino, que são mais de 140 mil no Brasil todo,
necessitam e precisam desses profissionais que são especializados na arte da educação, dessa empresa empreender em educação, em que não pode se ter qualquer tipo de profissional trabalhando na carteira dele. Eu tenho 5 anos para executar um título. Aqueles títulos que prescreveram ainda são títulos de débitos. Eles podem ser cobrados no extrajudicial. Para ações de execução é que eles perdem o perfil de liquidez em que nós precisamos para a propositura de uma ação de execução.